Shalom Adonai, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero falar com vocês um pouquinho sobre um tema interessante, né? Que essa passagem aqui, que eu vou ler para vocês aqui, traz pra gente uma coisa que a gente tem muita mania de fazer, né? Que é apontar para os outros, julgar os outros, ver sempre os outros como vilões, né? E às vezes a gente não olha para nossa própria postura, para as nossas próprias atitudes, né? Em relação a isso. Eu vou ler em 2 Samuel, no capítulo 12, a repreensão do profeta Natan para o rei Davi, né? Fala assim no versículo 1 mesmo. O Senhor enviou Natan a Davi. Natan foi falar com Davi e lhe disse: Havia numa cidade dois homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico. E este não quis pegar uma de suas ovelhas ou um de seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas, e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Heteu, para ser sua mulher. Então, né, o contexto dessa passagem é muito interessante. Fala no capítulo 11, conta essa história, né, sobre o que Davi fez para pegar a mulher de Urias, que era um dos seus generais, né, e como é que ele fez para matar. E é um fato muito interessante, em detalhes nos versículos ali que às vezes a gente nem prestou atenção. Por exemplo, no capítulo 11 fala: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: É Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Olha os detalhes. Davi ficou em Jerusalém, como diz no verso 1, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Ou seja, ele correu da luta. Já não era para ele estar no palácio, já não era para ele estar ali. Além de estar num lugar que não era para estar, ele se deparou com uma mulher tomando banho, que não era para ele ter visto, porque não era a mulher dele. E tomou a mulher para ele, né? Se deitou com a mulher. Ele era rei, porque o rei fala decreto, é isso. Então, olha a situação que ele arrumou. Engravidou ela. Aí ele fez todo um rolê, né, para poder conseguir ajustar isso, para ele não escandalizar em relação ao povo. Deu uma treta danada. Vocês leem no capítulo 11 e 12, vocês vão conseguir entender tudo. Mas o fato é que quando o profeta de Deus vem repreender ele, né, o profeta Natan, ele chega contando uma história, né, uma história assim meio disfarçando, meio usando outros personagens, fazendo uma ilustração ali. Davi logo se ira, logo manda: pô, esse cara tem que morrer, o cara que fez isso tem que morrer, ele não merece, ele tem que ser morto, o cara que faz isso é horrível, não sei o que. Esse cara era ele mesmo. E na hora que falou que era ele mesmo, ele logo murchou, né? Por quê? Como eu falo, pimenta no olho dos outros é refresco, né? Quando é pra acusar alguém, pra atacar alguém, pra apontar o erro de alguém, a gente quer justiça, não, a gente quer agir, isso que tem que ser feito, tal, quer botar a mão na massa, quer resolver, pá. Mas quando é a gente mesmo que erra, será que a gente tem esse mesmo vigor para fazer justiça? Será que a gente tem esse mesmo vigor para arcar com as consequências? Complicado. É uma situação bem, assim, eu gosto muito desse exemplo. É um exemplo assim que, pô, dá para usar na sua vida inteira, todo dia praticamente. Será que a gente tem falado mais dos outros, apontado mais o erro dos outros do que os nossos próprios? É isso que eu quero sempre ter em mente, não esquecer, porque para mim mesmo isso é muito útil, essa passagem, porque a gente tem muita mania de querer fazer justiça, né? Querer ver justiça, mas o ser humano tem tendência a querer receber os seus direitos, né? Ter os seus direitos exercidos,
mas os deveres nem sempre a gente quer cumprir. Nossos deveres nem sempre a gente quer que ele seja feito, né? Então é uma coisa muito interessante, uma parada que a gente tem que ficar muito ligado, porque é muito fácil apontar o outro e a gente mesmo, entendeu? Então eu queria deixar essa passagem com vocês, nem fiz tantas referências a outras coisas não, essa passagem ela já é bem completa por si só. Aí no verso 13 do capítulo 12, Davi fala assim para Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que nasceu morrerá. Então Natan foi para sua casa. Ele ainda perdeu o filho dele, porque é a consequência do pecado. Pecado tem consequência. Você pode fazer como Davi, se arrepender, Deus vai te perdoar, mas pecado tem consequência. Pecado tem consequência. Não importa, pecado tem consequência. Tudo que você faz tem consequência. Tudo que a gente faz tem consequência. Não tem muito mais o que falar. Eu acho que a palavra já diz por si só, né? Essa palavra é bem explícita, bem pesada, bem demonstrativa, né? Mas fico aberto aí a comentários e a dúvidas, e quem quiser trocar uma ideia, estou à disposição como sempre. Um Shalom Adonai a todos. Não sei nem se esse vídeo ficou muito grande, mas enfim, fica aí mais um pensamento, né? Mais um estudo aí pra gente ficar atento no nosso dia a dia, ok? Deus abençoe a todos.